agora, para receber o meu convidado especial de hoje. Ele que é parceiro de longa data do encontro, por sinal. Sou na caixa, diretor. Vem pra cá, Dan Stubach. Beleza, tudo bem, bom dia. Tudo bom, querida, bacana, bom dia. E aí? Obrigado. Seja bem-vindo. Ei, gente, obrigado, tudo Vem bom? pra cá, Dan. E aí, salve, professor. E aí, galera em casa, tudo bem? Beijos a todos. Aqui, prazer pra mim estar aqui, obrigado. Muito obrigado pelo carinho, hein, gente? Você Valeu. sabe que você tem lugar cativo nesse programa, né? Tem história. Vem cá. eu Gente, adoro. o Dan está em cartaz com a peça O Mercador de Veneza, um clássico de Shakespeare, e que fala de um assunto muito importante, que é o preconceito contra o povo judeu. Pode até parecer coisa do passado, mas infelizmente não é. Anteontem mesmo, a gente viu um atentado horroroso durante a celebração do Hanukkah, que é um festival tradicional judaico, numa praia que estava lotada na Austrália. E foi um corre-corre danado, né? E o resultado desse ataque foram 16 pessoas mortas. Estava lendo sobre cada uma delas. Tinha criança de 10 anos, tinha sobrevivente do Holocausto, tinha rabinos também, né? E outras 40 pessoas que ficaram feridas. Ou seja, ainda tem muito antissemitismo no mundo, infelizmente. E essa desgraça só não foi maior porque surgiu um herói da vida real que conseguiu desarmar um dos atiradores. Foi o sírio Ahmed, comerciante de frutas, que vive na Austrália há quase 20 anos. É um herói mesmo da vida real, né? Eram pai e filho, os atiradores, e um deles morreu. E tinha, inclusive, não sei se você acompanhou, Dan, mas tinha um brasileiro no meio desse tiroteio, um jovem. E a gente falou com ele agora há pouco, antes de começar o programa. Então, oi, Daniel, bom dia por aqui, boa noite para você. Patrícia, bom dia a todo mundo que está assistindo. A primeira coisa que eu tenho a dizer é somente agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje contando isso, porque eu sei que eu não poderia muito bem estar vivo hoje, porque eu acredito que foi uma segunda chance que Deus me deu. Eu me sinto ainda muito mal. Vou ter que ter um acompanhamento de um psicólogo depois disso, dos fatos, porque é uma coisa muito horrível que a gente viveu. Eu fecho os olhos e ainda continuo a ouvir os barulhos de tiro, ver as pessoas no chão implorando por ajuda e eu não podia fazer nada, muito sangue, muita criança chorando. Hoje eu posso dizer que eu sou um dos sobreviventes daquele atentado, que infelizmente matou muita gente, e que sobre aqui na Austrália tá todo mundo de luto, tá todo mundo com aquele cansaço, com aquela energia, mas tá todo mundo dando suporte um para os outros. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando no encontro e espero que tudo fique bem. Ô, Daniel, a gente que agradece, viu? Que você se recupere logo desse trauma horroroso. Ô, Dan, qualquer um que assiste uma notícia dessas, que fica sabendo disso que aconteceu, fica chocado, fica impressionado, uma mistura de sentimentos, fica triste, fica indignado, enfim. Uma série de sentimentos. Você, como judeu, descendente de poloneses, como é que isso bate em você? Bate de uma maneira muito forte, né? Não só como judeu, como filho de poloneses, brasileiro, mas como ser humano, eu acho que é difícil encontrar as palavras corretas, mas a incapacidade que a sociedade, todas elas têm, a humanidade, de aceitar a pessoa diferente e que pensa diferente dela e que é diferente, de origem diferente, de religião diferente, de raça diferente, enfim, diferentes. A dificuldade de se aceitar o diferente é um mal que persiste na humanidade há séculos, né? Você falou do meu espetáculo foi escrito em 1596. Fala da dificuldade de uma sociedade em Veneza, naquela ocasião, de aceitar os negros, aceitar os judeus, aceitar as mulheres. E, de alguma maneira, essas dificuldades se mantêm. De alguma maneira, não. A gente vê uma maneira bastante direta e bastante triste, onde a intolerância se manifesta, né? Isso não tem explicação. Isso não tem motivo, não tem razão. Que a gente seja, assim, eu não sei se você vai concordar comigo, mas cada vez que eu vejo um caso como esse, é um balde de água fria para a gente que tem esperança de um mundo melhor, mais tolerante com relação a religiões, a povos diferentes. É realmente um balde de água fria, não?
Sem dúvida. Se você pensar que a Austrália, assim como o Brasil, é um país feito por imigrantes, né? Construído por imigrantes, nós somos assim aqui no Brasil. Sim. E nós temos as nossas dificuldades presentes todos os dias, a todos os momentos, no preconceito com os negros, na opressão às mulheres, no preconceito com os gays, no preconceito com religiões que não são da maioria, enfim. Nós temos os nossos próprios embates, nossas próprias lutas e dificuldades a serem vencidas. E a Austrália mostra tristemente que ela tem os seus. O antissemitismo tem crescido muito no mundo, mas e sem razão, sem motivo, um acontecimento desse só realmente acaba reforçando a nossa descrença na humanidade, no que a gente tem de melhor, que é aceitar, respeitar, nós, né? O nosso encontro, o nosso amor, a nossa tolerância, né? o nosso respeito, nosso abraço, a pessoa que a gente não conhece, o aprendizado que você tem com uma opinião diferente. Tudo isso não podia ainda ser uma dificuldade. É um retrocesso. A ideia é avançar, né? A ideia é avançar. Evoluir, né? Eu acho que, de alguma maneira, as redes sociais, quando elas acabam reforçando as opiniões que a gente já tem, elas deixam a gente mais intolerante, com mais dificuldade de entender o diferente, a opinião diferente. É algo que a gente precisa trabalhar. Programas assim como o seu, que chamam pessoas para contarem as suas histórias, para que a gente compreenda o outro. É um processo, né? É um processo de tolerância, de compreensão, de amor. Agora, e a gente só vai ser uma sociedade justa quando isso acontecer, quando todos os diferentes forem aceitos. Exato. Agora, voltando ao palco, voltando à peça, o Mercador de Eu fico pensando, né? A gente fica procurando a palavra certa, o termo certo, né? E a gente não chega. Quando acontece uma coisa dessas, você se enche de descrença, de revolta, de tristeza. Porque isso não tem razão alguma, né? Não tem motivo algum que possa justificar uma atitude dessa. Meu espetáculo foi escrito em 1596, como eu estava falando. William Shakespeare não conhecia nenhum judeu quando ele escreveu, porque os judeus eram proibidos na Inglaterra. Ele queria escrever um espetáculo sobre essa não aceitação com a pessoa diferente. Então ele escreve sobre um judeu que mora naquela cidade, né? Era o primeiro gueto. Gueto é um bairro onde as pessoas são segregadas, elas só podem morar ali. Os judeus só podiam sair de manhã, voltavam à noite com um traje vermelho ou amarelo, que deixasse bem claro que eles eram judeus. Então, eles viviam dessa maneira e eles faziam seus negócios. O meu personagem é um personagem que ele não pode ter negócio, não pode ter terra, então ele vive de emprestar dinheiro a juros. Um personagem precisa desse dinheiro, pede dinheiro emprestado para outro personagem, que é o Antônio, interpretado pelo César Bacão. O Marcelo Bassani faz o Bassani, o Marcelo Humo faz que precisa do dinheiro, pede para o César não tem o dinheiro, que é o Antônio, e ele vem pedir para mim. A Jota. E esse cara que me pede o dinheiro é o mais racista de todos. Ele me xinga toda vez que me vê. Judeu imundo, judeu maldito, estrangeiro, eu não gosto de você, me cospe em mim, tal. Então é uma relação de muita raiva e muita amargura. Aí eu falo, o meu personagem fala, tá bom, empresto o dinheiro, desde que a multa sem juros, em sinal de amizade, mas então a multa fica sendo, se você não pagar, 1 libra da sua carne. 1 libra, mais ou menos meio quilo da sua carne, tirada da parte do seu corpo que eu escolher. Mas aí ele fala, eu vou pagar, eu sou muito rico, eu só não tenho dinheiro agora. E daí a peça vai transcorrendo, isso não muda nada se eu contar agora, ele acaba não pagando porque seus navios são dados como perdidos, e daí o judeu pode ou não cobrar essa libra de carne. E daí tem uma das cenas mais interessantes já escritas, mais boas não, né? Melhores já escritas na história da humanidade, que é pelo Shakespeare, emocionante, de suspense, que é quando o judeu decide cobrar essa libra de carne. Então vai ser cortado uma parte do corpo do outro e aí tem esse momento e tem essa cena e tal, e daí as coisas, enfim, eu não vou contar o que acontece se acaba tendo a libra de carne ou não, que daí é a história da peça e daí todo mundo pode ver. A gente vai estar em Brasília agora e depois volta para São Paulo. São Paulo, ano que vem, né? Tem feito muito sucesso, muita repercussão, porque além da história muito boa e dela estar escrita há 400 anos, ela é muito atual. Exato. Tristemente atual. Infelizmente, né? Atual. Ela é. Você sabe que eu vi essa montagem muito conhecida na Broadway, eu vi com o Al Pacino fazendo o seu personagem. Sim. Né?
E aí me conta uma coisa, você assistiu, chegou a assistir? Parece que vocês se encontraram, me contaram isso. Vocês se encontraram, isso mesmo? Sim, verdade. Eu vi o Al Pacino fazendo uma peça do Shakespeare, Júlio César, eu tinha 19 anos. Eu estava começando eu queria ser ator, gente, mas para mim era uma dificuldade total. Meus pais eram contra, eu tinha muita agonia se eu ia conseguir prosperar nessa profissão ou não. E daí eu assisti essa peça, sem ficar entrando em muitos detalhes, eu assisti a peça e no final eu acabei encontrando ele, porque eu saí por um corredor e ele estava dentro do carro, ele abriu o vidro e falou, o que você quer? Aí eu falei, não, eu vi assistir sua peça e agora eu tô encontrando você. E o cara era um dos meus ídolos, como muitos atores brasileiros também. Eu falo sempre, né? Eu sou muito agradecido à televisão, à Globo em especial, pelas novelas, pelos atores que me formaram e que me inspiraram. Principalmente na novela, que era o que eu mais via quando eu era garoto, e depois no teatro. Aí encontrei o cara, a gente falou assim, rapidinho, passou o tempo, passaram 20 tantos anos, eu vi ele nessa peça que eu tô fazendo agora, nesse mesmo papel. E quando acabou, também foi uma coisa que foi meio sem querer, eu fiquei olhando a luz, eu adoro ver luz, como é que as coisas são montadas, o palco, papapá, e daí foram fechando o teatro, sabe? Aí foram fechando o teatro, falaram, bom, você tem que sair, garoto. Aí me botaram numa saída, que era onde estavam saindo os atores. Quem saiu? O Al Pacino, né? Desse tamanho, assim, demais. E aí ele me encontrou de novo e tal. Aí, de novo, ele não sabia que era de novo, eu que sabia. Aí eu falei, tudo bem? Ele falou, o que você quer aqui e tal. Aí eu falei, não, eu vim ver a peça, agora tô te encontrando, que emoção. Aí eu tirei eu tinha um DVD, eu tava com uma mochilinha, eu tirei um DVD de uma peça que virou filme, que eu fiz com o Tony Ramos, que era Novas Diretrizes Tempo de Paz. O filme chama Tempo de Paz, dirigido pelo grande Daniel Filho. Dei pra ele, falou, eu sou ator e tal. Aí ele, Aí eu falei assim, eu te vi fazendo Júlio César. E na época do Júlio César, 20 e tantos anos antes, ele falou assim, você quer ser ator, faça Shakespeare. Aí ele virou pra mim assim, você faz Shakespeare? Eu falei, pô, você me falou a mesma coisa 20 anos atrás. Ele falou, tá vendo, eu não sou criativo, ator precisa de texto. Aí a gente correu meio rindo, ele foi embora num carrinho de golfe e foi naturalmente um encontro muito inspirador pra mim, né? Plantou uma semente, né? Ali. E de ver um cara que não precisa fazer nada, porque já tem dinheiro, já tem reconhecimento, já tem sucesso e pode escolher qualquer coisa que ele queira, fazendo teatro, se colocando à prova todas as noites com um texto de Shakespeare, porque é apaixonado por isso. E assim como eu, e daí nisso a gente é igual e acho que você também, apaixonados pelo que a gente pode dizer e passar para as pessoas. E usar, de alguma maneira, isso que a gente conquistou, né? Um nome, para poder dizer coisas boas e melhorar a sociedade de alguma maneira. Verdade. Que lindo. Os bastidores são sempre as melhores histórias. Adorei. Queria saber se era verdade que vocês tinham se encontrado. Sim. Maravilhoso. Gente, o papo tá ótimo, mas eu preciso chamar o intervalo.